Bom dia, então, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, na verdade, a última de Fundamentos da Administração ao vivo. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os modelos não convencionais, entre eles o de gestão social. Ao final da aula, a gente vai fazer aquele jogo que eu comentei com vocês no Kahoot, e aí os 5 primeiros ganharão um ponto na qualquer nota, uma das notas que não tenha tido, né, 10 na disciplina. 9 para baixo já pontua, tá? Ah, tô com 9,5. Beleza, fica meio ponto, vai arredondar para 10, tá? Bom, o conceito de gestão social, ele vai bem além do que a gente imagina ou espera, tá? A gente tem vários tipos de gestão social e é importante você conhecer cada uma dessas fases, onde cada uma aconteceu. A primeira era foi a era dos shareholders, os investidores. Eram pessoas que começavam a fazer um tipo de filantropia, né? Eles doavam ali um dinheiro, mais como um donativo mesmo do que qualquer outra ação mesmo institucional, tá? Ele começou ali nos anos 80, a década de 80, 90, e tinha um cara chamado Milton Friedman, que foi inclusive Nobel de Economia, e ele falava que o negócio dos negócios é o negócio, né? Ou seja, a única responsabilidade das empresas era gerar lucro para os seus acionistas dentro das regras da sociedade ou legislação. Então, até o final dos anos 80, início dos anos 90, você tinha as empresas muito focadas no lucro, lucro, lucro ali. E se ele tivesse feito essa afirmação que ele fez em 1970, nos dias de hoje, ele provavelmente nem ganharia esse prêmio Nobel dele, tá? Ah, nessa época, a época dos shareholders, a ênfase era puramente na filantropia, tá? E a filantropia ela é diferente, né, da responsabilidade social. A filantropia, depois eu vou explicar mais detalhadamente, mas as empresas no início buscavam puramente a redistribuição de valor ou doação de dinheiro em campanhas específicas, ou doação de produtos e serviços, assim, tá? Inclusive alguns perto de vencer, né? Basicamente ela queria se livrar de um problema ou fingir de conta ali que ajudava, tá? Não era uma ação assim contínua, não era dentro de um programa, eram ações pontuais e pulverizadas, tá? O modelo que se utilizava da empresa é que ela estava, né, o que isso gerava? Essa ação da empresa, né, do ponto de vista mental, assim, o que ela gerava? A empresa se sentia benevolente, né, como se ela estivesse em paz por estar fazendo a parte dela, e a comunidade reconhecia com gratidão, tá? Então, é como se na época, por exemplo, um dia das crianças, determinada empresa fosse lá e doasse brinquedos para uma determinada comunidade. Isso caracteriza aí a filantropia, tá? Só que o conceito de responsabilidade social, ele foi evoluindo ao longo do tempo, e o conceito de responsabilidade social é diferente do conceito de filantropia, tá? A noção de responsabilidade social, ela é mais atrelada no mundo empresarial, através de programas e ações, e ela difere da prática de filantropia. A prática de filantropia, ela é motivada por razões humanitárias, geralmente são isoladas e reativas, né? Teve uma enchente, a empresa vai lá e doa colchão. Pegou fogo na casa de alguém, ela vai lá e doa alguns móveis, né? Então, isso é a filantropia. Ela configura-se, a filantropia, como uma doação eventual, não estabelecendo vínculo efetivo e permanente da empresa com a comunidade. Um projeto, né, efetuado sobre o conceito de responsabilidade social, ele constrói laços permanentes com a comunidade, constituindo polos de interação social. Então, antecipando aqui um pouco, a Natura, ela, empresa de cosmético, né, ela cuida de toda a sua cadeia de suprimento. Então, ela se preocupa desde a pessoa que vai coletar, né,
as sementes, os produtos lá na floresta, até mesmo como que essas pessoas vivem, onde em que elas vivem, as condições que elas buscam esses produtos no meio da floresta e tal. Tá? Nessa concepção inicial, na era dos shareholders, os problemas sociais são entendidos como responsabilidade do Estado. A empresa é focada a dar lucro e os problemas sociais aí, desemprego, problemas de saneamento, de educação da população, é problema do Estado, não é dela. Tá? Desde que elas realizem os seus negócios dentro da lei e procedam lucro, né, gerem lucro, as empresas estariam cumprindo a sua função social e sendo responsáveis. Tá? Esse é o conceito inicial. E o que aprendeu? O que a gente aprendeu com essa visão? É que, de fato, desempenhar suas atividades de forma legal e lucrativa é a primeira forma de atuação da empresa. Porém, isso só não basta. Tá? O que antes era uma obrigação, a empresa gerar lucro, né, até para atender o princípio da continuidade, hoje já é uma obrigação acessória, ou seja, ela gera lucro, mas com uma segunda intenção. Mas na época dos shareholders, a obrigação era só gerar lucro mesmo, e o que acontece aí não provocado por mim não é problema meu. Tá? Aí a segunda fase foi a fase dos stakeholders. Tá? Então, já no final do século XX, nos anos 99 e tal, e desde 1970 você já tinha essas duas vertentes começando a crescer. Porém, os shareholders veio primeiro, os stakeholders veio em segundo. O Art Carroll, perdão, ele afirmou no final da década de 70 que a responsabilidade social de uma empresa engloba as expectativas econômicas, legais, éticas e filantrópicas que uma sociedade tem das organizações em um determinado momento. Então, ainda que o conceito de filantropia seja retratado por ele parte da premissa, né, ele parte do pressuposto de que a empresa está inserida num contexto mais amplo, que não é só o de gerar lucro, e que esse ambiente externo do qual ela está inserida a influencia e é por ela influenciada. Então, não basta, por exemplo, o McDonald's vender lá lanche gorduroso, a Coca-Cola vender um refrigerante muito doce, porque você tem dados estatísticos lá nos Estados Unidos que mostram que a população está envelhecendo de maneira rápida, está ficando, os casos de obesidade mórbida estão crescendo cada vez mais. E como são empresas de grande participação no mercado, não tem como elas se esquivarem dessa responsabilidade. Tá? A ênfase do modelo stakeholder era num alinhamento, começava a se ter um alinhamento entre estratégias empresariais, com interesses públicos mais específicos, né? Então, reduzir um pouco aí a população que está engordando, né? Não reduzir a população, mas fazer com que as pessoas não engordem tanto, trabalhar com comidas um pouco mais saudáveis, tentar reverter parte do lucro para tratamento físico ou psicológico dessas pessoas, entre outras questões, né? Programas de qualidade de vida e tal. Tá? Começava a se gerar o envolvimento da comunidade, dos funcionários, fornecedores, governo de empresa, e até então o modelo mental, né, o pensamento é que do ponto de vista da empresa, deveria haver um reforço dos laços aí do vínculo da empresa com a comunidade, e a comunidade enxergava nesse reforço um exemplo de cidadania, uma ação de cidadania. Tá? Nessa visão, entende-se que o mundo do qual a empresa está inserida é maior, né, e o ambiente externo a influencia e por ela é influenciado. Ela deve atuar externamente desde que a sua sobrevivência e crescimento estejam assegurados, né, ou seja, desde que as pessoas enxerguem a real necessidade dela para a continuidade dos negócios, né, e para a convivência em sociedade. E o grau um pouco mais elevado de responsabilidade ainda é meio discricionário, assim, ou seja, não é suficiente. Ela é discricionário, assim, ela pode ou não pode fazer. Ela não é obrigada, mas ela começa a perceber que se ela fizer, ela tem bons resultados.
Nessa terceira via, que é a via mais recente, a via mais moderna, você tem a era do valor compartilhado, tá? Em que você compartilha os valores tanto da sociedade com os negócios, quanto dos negócios com a sociedade. Você não dissocia, você não difere esses dois vínculos. E aí, Michael Porter, que é um cara que é do planejamento estratégico, é a referência na área da administração e planejamento estratégico, né? Ele dizia o seguinte, que por mais que as empresas venham abraçando a responsabilidade corporativa, responsabilidade social, mais e mais elas têm sido responsabilizadas pelos problemas sociais. A legitimidade dos negócios caiu a níveis inéditos na história recente. A solução para isso reside na criação de valor compartilhado de tal forma que gere valor para a sociedade ao mesmo tempo em que atenda às exigências e necessidades do mercado. Então, por exemplo, o mercado ele quer que a empresa seja o quê? Eficiente. Então, o mercado quer que a empresa produza, né, fabrique produto, preste serviços da maneira mais eficiente possível. Mas aí você tem um problema. A eficiência, muitas vezes, ela vai gerar desemprego, porque você vai trocar por uma máquina que faz tudo que 10 pessoas fazem. Muitas vezes você pode, por exemplo, não sei se vocês viram essa semana, o estado de Mato Grosso vai começar a construção de algumas ferrovias, tá? Para ligar alguns pontos do país. Eu vi muita gente comemorando e tal, inclusive dois amigos meus aí que são caminhoneiros, falei, cara, essa ferrovia, ela está sendo construída para aumentar a eficiência do transporte. Isso significa que vai ter mais carga sendo transportada de trem do que caminhão. Menos caminhão transportando é menos frete para você. Você não entendeu ainda o que vai acontecer, né? E aí, menos caminhão rodando, é menos combustível, é menos pneu, é menos manutenção de caminhão, né? Então, você vai concentrar o dinheiro ali na mão da indústria, né, de ferroviária. Então, ainda que você tenha uma alavancagem do emprego nesse início, né, para a construção dela, principalmente na área da engenharia civil, depois disso pode ser que se tenha uma redução aí de emprego e de outras ações indiretas ligadas ao transporte rodoviário em razão disso, né? Então, em 2010 para cá, né, nos últimos 10 anos, a ênfase passou a ser na construção coletiva de estratégia entre empresa e sociedade, e tanto o modelo da empresa quanto da comunidade é esse de interdependência que o Porter tratou, né? Ou seja, a sociedade depende da empresa, né, que ela cresça e que ela se desenvolva, e a empresa depende da sociedade. Tem muitos políticos que, inclusive, fazem campanhas políticas de atrair investidor, atrair empresa, né? Ah, vou trazer tal empresa para Cáceres aqui para gerar tantos empregos, né? E isso é importante, né? Já tem-se algum tempo que vem se falando, por exemplo, na abertura de uma loja da Havan aqui em Cáceres. Não sei se vocês perceberam, mas começou a crescer o número de franquias aqui na cidade, né? Então você teve do Chiquinho, você tem lá do Subway, você tem né, desde esmalteria aqui até lojas de açaí e tal, né? Lanchonetes aí que trabalham com açaí, né? Então isso é bom, isso gera emprego, né? Isso não afeta, não polui o meio ambiente, e é isso que a sociedade espera, tá? É uma característica das empresas, tá? Essa era do valor compartilhado, ela tem uma característica muito forte que é de criação de valor, tá? Valor o quê? Tangível e intangível, né? Tangível é aquilo que a gente pode pegar, que eu consigo ver e de fato mensurar isso, enxergar. E intangível é porque às vezes vai levar muitos anos, porque isso envolve mudança de comportamento, né? E sem eu ter um passado histórico, um registro histórico, muitas vezes não dê para eu comparar e dizer se melhorou ou piorou, tá? Por exemplo, o avanço das vacinas está gerando um comportamento intangível que é as pessoas reduzirem a utilização de máscara, né? Ontem à noite eu fui buscar comida na rua, quando eu passei ali pela Praça Barão, acho que 90% das pessoas que estavam na Praça Barão estavam sem máscara, né?
Imagino eu que por terem tomado a vacina já ficam com essa sensação de proteção, né? Porém, cabe lembrar que o vírus, né, a vacina não protege a pessoa de se contaminar com coronavírus, ela apenas impede o agravamento dos casos, tá? E essa doença não está controlada, a variante Delta é uma variável que precisa ser melhor estudada, é muito recente, então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Mas a questão é que o avanço da vacina gera valores intangíveis ali de comportamento. Tanto o progresso econômico quanto o social, né, e aí acrescenta também o ambiental, devem ser medidos em termos de criação de valor. Agir dentro da lei e de forma consultiva à sociedade, sem contrariar os seus interesses, não é suficiente. Então, tem várias cidades, aí eu cito o caso ali de Comodoro, em que Comodoro está no meio de várias reservas indígenas. Então, em Comodoro, qualquer coisa que você for fazer, muitas vezes tem que consultar as lideranças indígenas, muitas vezes há necessidade de diálogo com as lideranças indígenas, e o pessoal ali de Comodoro é meio pavio curto, assim, não quer esperar, porque muitas vezes os índios fazem muitas exigências que acabam tornando, às vezes, inviável aquela proposição. Então, em Comodoro, geralmente é uma região de conflito entre os índios e os empresários, e eu lembro que eu fui desenvolver um projeto lá em Comodoro de responsabilidade social, e quando os alunos foram nas empresas para pedir, por exemplo, doação de produto, né, doação de valores, para atender uma determinada comunidade indígena, os empresários se negavam a doar em razão desse tipo de conflito. Falei, bom, ninguém está ganhando com isso, né? Nem os índios estão ganhando, nem os empresários estão ganhando. Alguma coisa precisa ser feita para isso ser corrigido, né? Então, quando você conversa com os empresários, você começa a entrevistá-lo, você percebe que não foi um problema com ele. Geralmente foi um problema com um amigo grande, né? Um amigo rico dele, que deu esse problema e acaba fazendo a cabeça de outras pessoas. Então, a, a, esse processo, né, da responsabilidade social, ele evoluiu ao longo do tempo, tá, passando por essas três fases. Então, a primeira foi a cultura da doação, a filantropia, que ela era esse RSE, Responsabilidade Social Empresarial. Tá? A fase 1.0 é o modelo tradicional, que era uma fase mais defensiva, benevolente, promocional, não tinha vínculo, né? Era puramente filantrópica e defensiva no sentido de que se eu estou fazendo a minha parte, estou cumprindo a lei, não estou interferindo no direito de ninguém, né? Eu estou cumprindo o meu papel. A segunda fase, a 2.0, ela foi um pouco mais estratégica e transformadora, que ela criou a cultura da consulta, né, que envolvia a sociedade, ouvia a sociedade, mas ainda assim isso era de maneira muito tímida e pontual. E a cultura da parceria, que foi essa de criação de valor compartilhado para a sociedade, né? E hoje você tem aqui em Cáceres organizações que se encontram nos três níveis de desenvolvimento. E mesmo dentro dessa mesma, né, situação, há diferentes níveis sendo disputados. Tá? Então, da responsabilidade social à sustentabilidade. A responsabilidade social é a contribuição das empresas em uma dimensão fundamental de desenvolvimento, é o social. Tá? Porém, há outras formas de você promover a responsabilidade social. Você tem a responsabilidade ambiental, a responsabilidade ética, a responsabilidade econômica, tá? Que geram essa sustentabilidade em si, tá? Ao longo prazo. Não adianta eu atender a sociedade se a minha empresa não cumprir as regras de responsabilidade ambiental e fizer descarte de esgoto no meio ambiente, tá? Isso aí a sociedade, né, ainda mais se sentir enganada, ela pode aí sim se revoltar contra a empresa e tal, tá? Falando de maneira resumida, eu vou detalhar cada uma delas, né? Na responsabilidade ambiental, os padrões de produção e consumo, a sociedade exige, né, que se seja respeitado os limites do planeta.
Então, principalmente na Europa e aí mais especificamente na Alemanha, há uma preocupação muito grande com a parte ambiental. Quem é fã de Fórmula 1, que nem eu, viu o Sebastian Vettel, que é um piloto alemão, recolhendo o lixo do circuito em Silverstone, na Inglaterra, no último final de semana, tá? Recolhendo um piloto de corrida, recolhendo lixo dos espectadores ali, né, do pessoal que foi para assistir a corrida. E as ações ambientais, elas estão cada vez mais no foco das empresas, né, porque na questão de neutralização de carbono, na questão de não poluir, de utilizar, fazer reuso de água, de fontes renováveis de energia, entre outras coisas. Tá? Por que disso? Vocês estão vendo que ano passado teve queimadas aí, afetou o Pantanal. Esse ano foi um ano terrível de chuva, tá? Na minha rua sempre alaga, esse ano não alagou. A minha rua aqui, ela liga aqui o bairro Santa Rosa com o bairro Vila Irene, e geralmente nos meses de dezembro até fevereiro, não passa entre os bairros porque chove tanto que cria uma lagoona aqui que não dá para passar. Esse ano não criou essa lagoa, foi 2, 3 dias que ficou impossibilitado de passar e depois a chuva foi tão fraca, tão pouca, que não impediu aqui a passagem. Tá? Do ponto de vista social, as condições de vida, né, a empresa é obrigada a promover condições de vida decentes para a população, para os seus colaboradores, ela tem que buscar erradicação da pobreza, redução da desigualdade social, contribuir para as políticas econômicas de maneira a não sonegar imposto, entre outras coisas. Tá? Do ponto de vista da ética, é se exigida a criação de um ambiente de confiança, né, aprimoramento dos sistemas de integridade e transparência. Então, de uma coisa eu vou falar assim para vocês. Se teve alguma empresa, algum segmento que ganhou muito dinheiro nessa pandemia, foi o segmento das farmácias, e principalmente dos laboratórios farmacêuticos aí. Eu esqueci o nome agora de um dos laboratórios aqui do Brasil que fabrica a ivermectina, tá? Que é um remédio sem comprovação de eficácia, e ela está sendo investigada justamente por promover campanhas aí de fake news de que o produto ivermectina é um produto que auxilia na cura da Covid, tá? Ivermectina custava 3, 4 reais, nessa pandemia chegou a custar 50 reais uma caixa aí com 4 comprimidos, 4 ou 6 comprimidos, nem sei, tá? Então, do ponto de vista ético, o que as pessoas esperam dessas empresas é transparência, né? A Johnson Johnson, alguns anos atrás, também teve alguns casos de morte de pessoas que tomaram paracetamol, né? Então, todo o processo de investigação ele tem que ser transparente para que as pessoas não fiquem com dúvida, né? E para que confiem nessa empresa. Aí eu vou pegar um ponto que envolve a ética e a parte ambiental, que foi a Volkswagen na Alemanha. Teve um caso, há acho que 3 ou 4 anos atrás, que a Volkswagen, na Alemanha, eles têm regras muito rígidas, Alemanha, Japão, são países que têm regras muito rígidas quanto à emissão de poluentes, né, de dióxido de carbono ali, pelos motores dos veículos. E na Alemanha, a Volkswagen tinha implantado um software dentro da parte eletrônica dos carros que ela fabricava, que ela identificava, né? Quando você vai fazer o teste de emissão de poluentes ali, o carro tem uma série de padrões que ele tem que seguir. Dá a partida, espera 30 segundos, acelera até 1.500 giros, espera mais 30 segundos, acelera até 2.500 giros. O carro, ele identificava que ele estava passando por um teste e, eletronicamente, ele reduzia a potência dele para poluir menos, para driblar ali a medição do sensor. Quando isso, né, caiu, quando as pessoas começaram a fazer os testes, né, fora do modelo padrão, entenderam que o carro se comportava de um jeito, né, e que isso a empresa gastou, em vez de gastar tempo e dinheiro produzindo uma tecnologia que não poluísse, ela gastou tempo e dinheiro
produzindo uma tecnologia que driblasse a fiscalização. Nossa, isso foi... Aqui no Brasil, as pessoas pouco importam se o veículo polui ou não. Não é critério de decisão para a compra de veículo, tá? Mas na Alemanha, a Volkswagen, que é alemã, quase fechou as portas por conta disso. Quase fechou as portas, tá? Ela assinou um termo de ajuste de conduta lá, pagando multas altíssimas, a aplicação de dinheiro, né, reinvestimento do lucro dela, para compensar aí esse dano, sem falar que ela teve que fazer recal. Ela teve 1 ano para fazer o recal de todos os veículos que foram fabricados com essa malandragem, digamos assim, tá? E a dimensão econômica, que é o estímulo à inovação de processos produtivos sustentáveis que garantam a competitividade da empresa. Então, eu vou detalhar aqui um pouquinho mais essas dimensões, né, até exemplificando. Na dimensão ambiental, né, você tem, por exemplo, alguns desafios, né, limitar o aumento da temperatura em 2 graus até 2100, tá? Nossa, professor, mas 2 graus é facinho, né? Não, não é tão fácil, pessoal. Primeiro porque nos últimos 15 anos, a temperatura só foi subindo, subindo, a temperatura média, né, do planeta, só foi subindo, 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 subindo. E isso é consequência do desmatamento, isso é consequência do aumento de emissão de gases que são nocivos, né, de poluição. Você tem hoje várias formas de se fazer isso, né, através da utilização de energias renováveis. Você tem métodos produtivos que são mais eficientes do ponto de vista ambiental. Você tem hoje, por exemplo, a questão do comércio de crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Aqui no Brasil isso não acontece ainda, tá? Deveria acontecer. As leis ambientais aqui são muito ruins. Elas são burocráticas e elas não resolvem o problema. Leva-se 10 anos para autorizar um desmatamento, puramente por levar tempo, né? Você não tem regras assim, não. Você pode desmatar, mas você tem que plantar o triplo disso de árvore e manter em pé durante 50 anos, né? Não é isso que se tem aqui. E nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, as empresas, elas arrendam terras que têm floresta nativa e elas pagam o dono da terra para manter aquela floresta em pé. Com isso, eles calculam mais ou menos qual é a compensação de carbono, né, digamos assim, que é gerado, e elas abatem isso de imposto, elas abatem isso nos balanços sociais dela, entre outras coisas. Tá? A dimensão social, né? O aumento da desigualdade de renda, ele veio crescendo, tá? Ao longo do tempo. Em 2010, você tinha aproximadamente 44% da população mais rica do mundo, 44% da população detendo 1% de todo o capital ali, né, do mundo, e em 2020, tá, a tendência é que a concentração de renda fique na mão, né, 90% como é que chama, das riquezas se concentrem no máximo 1 ou 2% ali da população, tá? Isso não é bom, isso faz com que as pessoas fiquem muito ricas e as pessoas pobres fiquem muito pobres, tá? O Brasil ainda enfrenta vários desafios, o Brasil ainda tem desigualdade de gênero e raça, né? Então, geralmente, você tem aqui uma pesquisa do Instituto Ethos, que foi feito em 2010, né? A questão que a participação no mercado, né, em cargos de executivo, né, cargos de gestão, de direção, em 2010 a participação de homens era de 86% e das mulheres 13%, e se for comparar cor ou raça, os brancos ocupavam em 2010 93%, enquanto os negros 5% aí, tá, dos altos cargos aí de gestão das empresas, tá? Hoje esse cenário está um pouco mais mudado,
tá? Hoje esse cenário ele melhorou, a participação das mulheres em cargos de gestão e liderança tem aumentado, e também da população negra, preta, parda, também tem aumentado, graças a, ainda que tímidas, mas de algumas ações, algumas políticas de igualdade, né, de gênero e raça. Isso criar condições para desenvolvimento social, visto que a maior parte da população do Brasil é composta por mulheres, e a maior parte da população do Brasil é composta por pessoas negras ou pardas. Tá? Outro desafio, né, é o desenvolvimento sustentável, né? Então é difícil você criar orientações para a sustentabilidade para os mercados, né? De modo que as empresas reconheçam e queiram investir nessa agenda. Tá? Hoje o Brasil enfrenta um desafio que é relativo aos seus produtos sustentáveis. Então, ter um produto brasileiro sustentável, reconhecido pelo mercado internacional, esse produto precisa ser amparado por uma política fiscal e tributária para que ele tenha condições de competir, porque ser sustentável não é barato, tá? Fabricar produtos né, transformar produtos de maneira sustentável, né, de quem segue as regras, competir com quem não segue as regras é muito injusto. Então, você precisa ter uma política fiscal que dê incentivo para as empresas fazerem isso, reduzindo imposto de renda, deixando de cobrar algum tipo de imposto para que ela faça isso, promova isso. Tá? É necessário um incentivo à economia sustentável também, e desincentivo para as atividades insustentáveis, e as compras públicas sustentáveis também são necessárias, né? Órgão público que compra, por exemplo, ar-condicionado barato, mas é aquele ar que usa aquele gás Freon 22, que é um gás que polui mais. Se uma licitação de um órgão público colocar lá que o gás refrigerante tem que ser o R410, já vai estar ajudando o meio ambiente. Tá? Por exemplo, na própria licitação, a empresa que vendeu o produto tem que ser responsável pelo descarte dele depois do uso, né? Depois de 5 anos, depois de 10 anos. Então, tudo isso tem que ser observado. Tá? A Harvard, né? A Universidade de Harvard, ela tem a escola de negócio delas, e ela fez uma pesquisa e percebeu que era possível gerar resultado econômico a partir de ações de sustentabilidade. Tá? Até os anos 1999, você não via resultado, você não via agregar valor entre empresas que produziam com sustentabilidade e sem. Tá? Porém, a partir dos anos 2000, tá? Essa linha azul representa o custo de um produto, né? O preço de venda de um produto em que não se pratica ações de sustentabilidade, e a linha vermelha, as empresas que praticam vendendo o mesmo produto, assim, né, ou similar, com ações de sustentabilidade. Então, eles passaram a perceber que investir nessas ações de sustentabilidade agregaria valor ao produto, e as pessoas, sim, pagariam um pouco mais por isso, tá? Americano, europeu, pessoas um pouco mais culturalmente desenvolvidas. No Brasil, o brasileiro quer pagar o mais barato, então isso aqui ainda não funcionaria aqui no Brasil. Tá? Tem crescido, mas muito timidamente. Tá? Esse aqui, né, na parte ética, quando a gente fala em ética, a gente está falando de transparência. Tá? Esse aqui é um dado de 2017, que é um ranking da ONG Transparência Internacional, tá? Que já está aí há 28 anos, né, pesquisando as questões de corrupção, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Tá? Então, quanto mais vermelho, tá? Mais corrupto, né, assim, há uma lógica, tá? Há uma lógica de mercado que diz assim, quem não deve, não tem. Né? Então, quanto mais você tenta esconder, mais você tende a varrer a sujeira para debaixo do tapete, mais tendencioso a ser corrupto você é. Tá? Então, aqui você tem uma escala que vai de 0 a 100, onde 0 é muito corrupto
e entre 90 a 100 é bem muito transparente, ou seja, averso à corrupção. Então, você observa no mapa, né, que Estados Unidos, Canadá, o Alasca aqui, né, que está mais em amarelinho, são países bem transparentes, né? O leste europeu ali, a parte ocidental, você tem, né, uma maior transparência. Austrália, Japão, tá? São países que têm um bom ranqueamento. Brasil ali está alaranjado, meio que na zona vermelha, né? Venezuela, México, Rússia, China, estão ali na zona alaranjada para vermelha, né? Então, isso também é importante, né? Aqui na boa parte da África, da Mesoáfrica, aqui também está nessa situação de vermelho, tá? E isso é muito ruim do ponto de vista comercial, social e tal, né? Você não sabe como o dinheiro está sendo gasto, você não sabe como o dinheiro está sendo aplicado e tal, tá? E aí o Brasil precisa, tem alguns desafios que ele precisa vencer para que consiga implantar essas ações de melhor maneira, né? Então tem que melhorar a integridade nas relações público e privada, né, de maneira que elas sejam sustentáveis. Hoje você tem aí a Odebrecht com a concessão da rodovia da BR-163, que ela cobra um pedágio de uma pista duplicada, sendo que ela não fez a pista duplicada, né? Então, assim, são várias e várias ações que precisam ser melhoradas, né? O público e o privado precisa trabalhar em conjunto para que a sociedade evolua. Em contrapartida, o combate à corrupção é essencial, porque dá uma sensação, né? A gente quer pagar menos imposto porque a gente não vê resultado desse imposto, né? E aí você vê, né, a questão do auxílio emergencial, quantas pessoas aí fraudaram, mexeram, né? Receberam auxílio emergencial sem ter o direito. Quando você estimula o controle social, você estimula o combate à corrupção, tanto que aqui em Cáceres muita gente foi denunciada por conta do controle social, quando foi divulgado algumas listas, né? Esse fulano aqui recebeu, né? Esse fulano aqui recebeu dinheiro e ele é fazendeiro, ele é rico, o pai dele é rico, né? Então, quando você estimula o controle social, você aperta ali as pessoas para que não tenham corrupção. E também precisa aumentar a transparência pública e privada, né, para que você tenha certeza, né, e tenha o poder de decisão sobre comprar ou não comprar aquele produto, aquele serviço, né? Isso é um caminho, tá? Isso é uma oportunidade para as empresas. Hoje você tem aí esse Instituto Ethos, ele promove um pacto empresarial pela integridade e contra a corrupção. Então, esse instituto, ele faz aí algumas publicações, ele faz palestra, monitora alguns compromissos que essas empresas assumem, melhora um processo chamado compliance, né? Compliance é um compromisso público assumido, né? Uma característica, assim, de responsabilização, de prestação de contas, tá? E é isso, tá? Basicamente é isso, né? De gestão social. Hoje você tem, né? O que tem a ver a gestão social com a contabilidade, né? Até, na verdade, faltou tratar disso um pouquinho mais aqui. Vocês vão ver dentro de algumas disciplinas da contabilidade específica a questão do uso de balanços sociais, tá? Do uso de como fazer esses balanços sociais, principalmente em empresas, sociedade anônima, empresas de capital aberto, elas fazem uso desses balanços sociais, que é uma área, um ramo da contabilidade, em que você vai registrar, ela vai ter um gasto com algumas ações dela, né? Por exemplo, a Natura, o Itaú, Petrobras, BNDES, né? Eles têm essas ações de responsabilidade social, eles fazem um balanço social e, aplicando o balanço social, eles diminuem os impostos. Em vez de pagar um imposto direto para o governo, ele reserva parte desse dinheiro e destina, né, para a comunidade, para a sociedade da qual ele está mais próximo, tá? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento dessa tela e deixa eu ver com vocês aqui. Ontem